e advogado, e com o Dr. José Adércio Leite Sampaio, professor da Dom Helder Escola de Direito e procurador do Ministério Público Federal. O mediador desta mesa será o professor André Luiz Lopes, também professor da Dom Helder e ouvidor da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Minas Gerais. Em instantes, os que compõem a mesa estarão chegando. Pedimos que os participantes aguardem que o Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello já está chegando. Peço uma salva de palmas para a nossa mesa. Aproveito o ensejo, também peço que ao longo da palestra que as pessoas possam fazer o máximo de silêncio possível. Alguns dos participantes estão reclamando de conversas paralelas que estão atrapalhando a compreensão e que se preste atenção devida ao que tem sido trabalhado. Com vocês, passo a palavra ao professor André Luiz Lopes. Boa noite a todos. Boa noite, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor Zé Adércio, nossa pró-reitoria, colegas professores, queridos alunos, advogados, servidores. É com muita satisfação que a gente reuniu hoje e ontem também grandes nomes do direito administrativo para falar um pouco dessa conjuntura que a gente vive hoje. E a gente se sente até emocionado quando a gente fica de frente para um jurista que a gente estudou nos seus livros, que a gente, como profissional, cita todas as petições, nos trabalhos, livros, né? E também recomendamos e citamos como obra obrigatória para os nossos alunos aqui, bacharelado de Direito. Então, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco, né? Agora, ao vivo e a cores, né? Próximo, né? Para nos falar sobre Direito Administrativo. Dr. Zé Adércio, também professor festejado, né? Dispensa também apresentação, um membro do Ministério Público Federal atuante, né? E que está fazendo a diferença, e a gente vê quando seus olhos brilham, quando você atua, né? E nós estamos precisando aqui nesse Brasil tão sem rumo na administração pública, né? De alguém que possa endireitar e cobrar daqueles que são responsáveis por tudo isso aí, por esse desvio, pela ausência de eficiência da coisa pública, né? Então, passo a palavra para vocês falarem sobre o tema controle da administração pública na delegação de serviços públicos. Então, com a palavra, ilustre professor. Muito obrigado. Para começar, eu quero agradecer a honra desse convite para estar aqui junto com vocês. O prazer de estar com os colegas, as professoras e professores aqui. Eu muitas vezes tenho vindo a Minas Gerais, inúmeras vezes, na verdade.
mas agora já fazia um tempinho que eu não estava aqui. Eu sou tão antigo nas minhas vindas aqui, que eu conheci aqui a presidente do Supremo quando ela tinha acabado de se formar. Foi. Eu estava aqui e ela cedeu o carro dela para um assistente meu. Para o assistente meu namorar um pouco aqui numa garota que ele queria ver. Então foi quando eu conheci a Carmen. E ela chegou a ser uma pessoa tão próxima a nós, Veida e eu, que ela chegou a jantar em casa, não estando a Veida lá, estando só eu. Veja como nós tivemos uma relação próxima em uma fase da vida. Isso tudo já está longe, ela virou ministra. Supôs até que eu tinha tido uma influência grande nisso, que é o engano dela. Naquela ocasião disputavam o Supremo duas mineiras e duas pessoas que eu queria muito bem. Uma era ela e a outra era a Misabel Derzi, uma grande jurista, na minha opinião, não sou uma grande tributarista, uma grande jurista, a Misabel. Portanto, eu não podia ter uma posição ostensiva em favor de uma ou de outra, porque as duas eram pessoas muito amigas minhas. O único auxílio que eu dei, eu vou fazer uma inconfidência, agora tantos anos já se passaram, ela é presidente do Supremo, que os bispos estavam apoiando ela. E ela precisava de uma carta dos bispos, mas ela não sabia como escrever a carta dos bispos. E perguntou se eu ajudava ela e redigia a carta dos bispos para o Lula. E eu fiz isso, realmente fiz. Não tinha razão para recusar. E com isso o Lula pensava que nós tínhamos uma relação ainda mais próxima do que tínhamos, juridicamente falando, porque a Carmen é professora de Direito Administrativo. Então, eu sou um antigo frequentador de Minas e dei esse fato como uma referência demarcadora da história. Mas, muito antes disso, eu já frequentava Minas, porque a PUC daqui de Minas tinha uma entidade chamada, tinha e tem, chamada Fundação Dom Cabral. E a Fundação Dom Cabral muitas vezes queria realizar algum evento. E como eu tinha muito contato com os professores estrangeiros dessa disciplina, eu podia ajudá-los nisso, chamando os professores argentinos, uruguaios, costarricenses, enfim, os vários professores da América Latina, e mesmo da Europa, porque, se não me engano, eu trouxe um indivíduo para cá, que depois foi candidato a presidente da República lá. Um homem nada simpático. Eu até prefaciei um livro dele, que é um livro de primeiríssima qualidade. Pode o homem não ser simpático, mas é um excelente administrativista, que é o Diogo Freitas do Amaral. Bom, então eu sou um velho visitante de Minas Gerais. Para mim é um prazer voltar aqui depois de alguns anos, porque já fazia alguns anos que eu não voltava a Belo Horizonte. Um prazer para mim estar aqui. E o tema que me foi assinalado é um tema bom e que eu me congratulo porque não precisarei tratar de um falso tema que foi incluído nas concessões sem nenhuma razão, porque não tem nada a ver com concessão de serviço público, que são as parcerias público-privadas, de que vocês acabaram de ouvir uma exposição. Portanto, eu me libero do encargo de mencioná-lo entre as concessões, porque não é concessão. Aquilo não é concessão coisa nenhuma. Aquilo foi simplesmente um expediente usado pelo governo para aumentar os contratos administrativos, que eram de 1 ano ou de 5 anos no máximo, aumentar para até 35 anos, para poder beneficiar o parceiro privado. Foi um período em que, desgraçadamente, o Brasil
caiu nas mãos de interesses externos, e então foram feitas várias operações para beneficiar particulares. Uma delas foi a chamada PPP. Eu não vou falar mais nada sobre a PPP. Vocês já ouviram exposição sobre a PPP. Eu considero a lei mais mal feita do Brasil. Essa é a minha opinião sobre a lei das PPP. É a lei mais mal feita do Brasil, não há igual. Quem fez uma análise excelente dela foi um professor paulista chamado Kiyoshi Arada. Fez um trabalho brilhante a respeito das PPPs, apontando todas as inconstitucionalidades delas. São tantas que não vale a pena, porque ia tomar um tempo enorme para falar daquilo que não está de acordo com a nossa Constituição. Então, eu me considero liberado para falar de PPP, porque ela não é, na verdade, concessão nenhuma. O que separa uma concessão de um contrato administrativo comum é que, na concessão, a remuneração do concessionário resulta do pagamento pelos próprios usuários. Se for pago pelo poder público, é um contrato administrativo como outro qualquer, que podem fazer algum regime especial para beneficiar os particulares, como dar esse prazo imenso e uma série de vantagens absolutamente inconstitucionais. Mas eu não vou falar desse assunto. Eu vou falar das concessões, nem das concessões, eu devo falar do controle, né, do concedente sobre o concessionário, do poder público, sobre os concessionários. Esse não é um tema difícil, pelo contrário, é facílimo. Tudo depende do conceito de serviço público. Sabendo-se o que é um serviço público, sabe-se ipso facto qual é o controle que deve existir sobre o concessionário, sobre a prestação do serviço que o concessionário fará. Eu sei que o conceito de serviço público tem sido objeto de muito debate. E foi praticamente desde o início. Essa noção de serviço público, os senhores sabem, ela vem da França. De fato, foi o direito administrativo francês que cunhou uma noção de serviço público que, por sua vez, era o fruto, digamos, de um trabalho monumental de um jurista de igual tomo, constitucionalista eminentíssimo, Leon Deguy, que escreveu sobre o conceito de serviço público, definiu o que considerava serviço público, numa definição que, de resto, nem é técnico-jurídica muito bem feita. É uma definição antissociológica do que jurídica. E eu digo isso sem nenhum constrangimento, porque muita gente já apontou esse mesmo fato. Leon Deguy certamente é um dos maiores juristas do direito público de todos os tempos. O droit constitutionnel dele é alguma coisa de monumental, típico, inclusive, de uma época onde as pessoas se dedicavam muito mais ao estudo do que no nosso tempo histórico. O que se compreende, porque em outros tempos a vida era mais tranquila. O indivíduo podia levar 5, 10 anos escrevendo um livro. Não era demais, era uma coisa normal. Consumir todo esse tempo, porque o trabalho era sempre um trabalho de mão e sobremão. De sorte que o direito constitucional, digo em vários volumes, é uma obra monumental. E essa noção de serviço público é outra noção monumental. Noção tão importante que até hoje se fala em serviço público, em despeito de se falar em crises da noção de serviço público. Não em crise, mas em crises. A primeira crise ocorreu quando se tomou ciência de que os 3 elementos que normalmente se encontravam associados para conceituar serviço público, um elemento subjetivo, a pessoa governamental, e 2 outros elementos,
Um outro elemento muito enfatizado, um elemento material, tratar-se de uma atividade de interesse de toda a coletividade, indispensável para a coletividade. E o terceiro elemento, que era um regime jurídico característico do serviço público. Não era qualquer atividade estatal que tinha aquele regime, aquela disciplina que nós chamamos de regime jurídico. Esses três elementos foram se dissociando, foram se desintegrando ao longo do tempo. Por quê? Porque o Estado passou a exercer certas atividades que não eram consideradas como sendo indispensáveis ao convívio da coletividade, como atividades econômicas, que normalmente ficavam a cargo de particulares. Então, o elemento subjetivo foi se desagregando dos dois elementos. Certas atividades foram consideradas como sendo serviço público. Por quê? Eram indispensáveis à coletividade em um momento dado. E, como tal, submissas a um regime jurídico específico, o regime de serviço público, o regime de direito público, em suma. Esses três elementos foram se dissociando. E, com isso, a primeira crise da noção de serviço público, que surgiu notadamente com o ingresso do Estado em certas atividades econômicas que ele assumiu. É claro que, com esse ingresso, não era possível manter o mesmo regime de serviço público, que era um regime, digamos assim, de privilégio. Era um regime em que certas atividades gozavam de uma proteção especial do Estado. Então, atividades que eram tidas como de interesse geral passaram a ser prestadas por sujeitos que não eram o Estado. E a elas se lhes dava um regime jurídico especial, o regime de serviço público. Como ter um conceito de serviço público que reunia esses três elementos quando eles foram desassociados? Foi a chamada primeira crise de serviço público. Essa crise não foi tão forte a ponto de fazer desaparecer o serviço público. É claro que alguns juristas, sobretudo subdesenvolvidos, o subdesenvolvido ele tem uma tendência muito compreensível, aliás, de imitar o desenvolvido. Ele quer agradar o desenvolvido. Ele quer dizer aquilo que o desenvolvido diz que é bom. Quando o desenvolvido diz que aquilo é bom, ele diz, então, eu sou bom porque eu estou sustentando isso. O subdesenvolvido, infelizmente, é assim. E nós somos, como vocês sabem, subdesenvolvidos. Alguém não é subdesenvolvido só numa área, é sempre num conjunto de coisas. É na sua noção cultural, é nos seus aspectos econômicos, portanto, em vários aspectos. E é, sobretudo, nesse aqui, a subserviência mental. Vocês que estudam direito público, particularmente no caso do direito administrativo, não tem dúvida nenhuma em verificar que é uma subserviência dolorosa, triste, humilhante do nosso direito público, especialmente do direito administrativo, ao direito continental europeu. Não era tão ruim assim, porque, como todos sabem, a Europa era muito desenvolvida e é muito desenvolvida. É que depois passou a haver influência de um país atrasadíssimo culturalmente, os Estados Unidos da América do Norte. Esse país, que é muito rico e, portanto, muito poderoso, culturalmente sempre foi um rasteiro. E como era rasteiro, o seu direito administrativo é rasteiro também. Não é um direito administrativo de alta qualidade. Mas nós tivemos como gurus primeiro os europeus, particularmente os franceses, no direito administrativo. Mas, desgraçadamente, depois, essa influência poderosa dos Estados Unidos no mundo se refletiu aqui, entre nós. E a ignorância jurídica cresceu paralelamente ao crescimento da influência dos norte-americanos aqui. Vocês vão dizer, bom, esse camarada é anti-americano. Vocês estarão dizendo a verdade, eu sou mesmo anti-americano. Eu considero que é um povo muito rústico, muito selvagem
e que só tem o papel que tem no mundo por causa do dinheiro. O dinheiro manda no mundo. Então, eles têm toda essa influência. Mas que não é gente de melhor nível cultural, não é. Infelizmente, não é. Infelizmente, pouco me ligando por eles. Infelizmente, para nós, né, que nos influíram, né? Então, com esse nível baixo que eles têm, eles influíram na gente. E o direito administrativo brasileiro passou a sofrer certa influência do direito administrativo norte-americano, que é o que acontece nos dias atuais. E por isso aparecem coisas como as tais PPP, que não tem nada a ver com o direito brasileiro, e muito menos com uma concessão de serviço público. Vamos, então, entrar diretamente no nosso tema. O que é serviço público? Uma vez que eu acabo de dizer que houve uma crise e poder-se pensar, se houve uma crise, qual é o fim de uma crise? Ou morre ou muda. Se nem morre nem muda, a crise não era tão real assim. Então, essa crise, houve depois uma segunda crise. Ninguém ia falar em uma segunda crise se depois da primeira tivesse acabado o serviço público. Só se pôde falar uma segunda crise, porque ele estava aí. De fato, serviço público é uma das noções mais importantes do direito administrativo. Por que ela é tão importante? E qual é a importância que ela realmente tem? E até hoje tem, qual é? Eu diria que é a seguinte, embora tivesse dado um conceito sociologístico, ele foi no ponto crucial. Ele disse, há certas atividades que são indispensáveis à coletividade. E, por isso, o poder público não pode deixá-las livremente, segundo os princípios da livre iniciativa. O poder público tem que assumi-las. São atividades que o poder público considera que têm uma importância tão grande que não podem ser entregues aos eventuais azares da livre iniciativa. Tem que estar sob gestão estatal, sob controle estatal. Os franceses têm a francesa é uma língua muito interessante, a língua francesa é uma língua muito rica e tem algumas expressões que eu considero espetaculares, pelo menos no campo do direito administrativo, para definir certas situações. Ele diz que, quando há o serviço público, o Estado tem uma autêntica mainmise sobre o serviço, mão posta sobre o serviço. Realmente é isso. Quando há um serviço público, o Estado tem como que uma mão posta sobre o serviço. O que eles querem dizer com isso? Querem dizer, pura e simplesmente, que o serviço é inteiramente controlado pelo Estado. Mas, afinal, o que é o serviço público? Vamos tentar achar uma noção de serviço público que tenha sobrevivido à primeira crise e à segunda crise. Qual foi a segunda crise? A segunda crise, a nós não teria que nos dizer respeito, porque ela decorre do surgimento da União Europeia. Quando uma coisa era serviço público, ela era o serviço do Estado tal, do país qual. Mas com o surgimento da União Europeia, colocou-se o problema, esse serviço que é público na França deve ser público na Itália, deve ser público na Inglaterra não, que é outro mundo. O mundo inglês, anglo-americano é um mundo à parte, um mundo separado do nosso, que não tem nada praticamente a ver com o nosso. O nosso direito é o direito continental europeu, foi ele que se implantou aqui. O direito do continente europeu, e não da ilha, que é o direito inglês. O nosso direito vem do Corpus Juris Civilis, que é um direito romano. Ao passo que o direito anglo-americano, o direito inglês, porque o outro é um rabo, como disse o Nasser, é o pequeno rabo continental europeu, que é os Estados Unidos. Esse pequeno rabo continental, claro que ele tem a disciplina do direito inglês. E o direito inglês não tem nada a ver conosco. O direito inglês é o direito, como nós sabemos, da common law, não é? E o direito continental europeu é um direito legislado. É um direito que não vem da common law, não vem de vários julgados,
Todos nós sabemos, vendo filme americano, que de repente um cara diz, porque houve um julgado em 1700. Se você for citar um julgado em 1700 aqui, você vai provocar gargalhadas, porque não tem nada a ver. Lá não. Um julgado de 1700 e pouco pode ser a solução de um caso. Perfeitamente. É um direito costumeiro e é um direito que vem da jurisprudência, não é um direito que vem da legislação. Como disse, o nosso direito é o direito continental, europeu, que é um direito que vem do direito romano. E veio do direito romano a partir do corpus juris civilis, que é o direito da época que os romanos codificaram, que nem eram os romanos, hein? Na hora que vocês começaram a ver esse nome, o piano, o papiniano, não sei o quê, vocês pensam tudo romano, tudo libanês, tudo árabe. Isso aqui é verdade. Vamos ver onde nasceram esses caras. Essas figuras monumentais do direito romano são árabes. São do direito continental europeu daquela época, que era o direito romano do Oriente e não o direito romano do Ocidente, não é? Nós temos o hábito estúpido de achar que os árabes são menos. Não, eles são mais. Civilização muito superior. Quem quer que visite a Europa vê aqueles castelos monumentais, puxa a vida, esses europeus. Os europeus eram os árabes que invadiram lá. Eles é que construíram aqueles castelos monumentais. Os outros fizeram os castelos muito bonitinhos, etc. Mas não eram os castelos de defesa, não. Isso é tudo obra dos árabes. Nós não sabemos disso porque nós temos uma educação baseada no europeu. Eu já falei mal de muita gente, não há razão para falar mal também dos europeus. Mas onde eles entraram, eles arrebentaram com tudo. Vejam que na Península Ibérica conviveram pacificamente judeus, árabes e cristãos. Quando? Quando os árabes dominavam a Península Ibérica. Depois virou um morticínio, uma guerra, um ódio, etc. Coisa de europeu. Onde os europeus entram, eles colocam a guerra, a desgraça, o horror. Como isso não terminou ainda, a história vai andando, né? E como nós acabamos de ver um representante típico dessa mentalidade, que é um homem muito primitivo, mas que foi eleito presidente dos Estados Unidos da América do Norte e que agora resolveu romper um pacto que havia em matéria atômica, de energia atômica. O que vai dar depois disso? Não vou bancar o futurólogo e dizer o que vai e o que não vai, mas não é boa coisa. Não pode imaginar ser boa coisa você romper um pacto dessa natureza. Pois bem, minha gente, nós devíamos estar tratando só do serviço público. E não desse resto de coisa, mas é difícil, tudo é entrelaçado, né? Pois bem, serviço público, o que deve ser considerado como serviço público? Já que houve duas crises. A primeira foi aquela que eu mencionei inicialmente, e a segunda, a partir do momento da formação da União Europeia. Por quê? Porque um serviço público sem a presença do Estado não dá para sustentar. Não tem nem sentido. Então a pergunta era, esse serviço público é de que Estado? É da França? É da Alemanha? É qual? Aí com essa disputa surgiu uma nova crise de serviço público. Não sabia mais se o serviço público era esse, era aquele, de quem era, não é? Porque com a União Europeia, vários países tinham serviços públicos. E, no entanto, não acabou a noção de serviço público. Claro que algum tonto pensou que acabou. Chegou a existir subdesenvolvido que escreveu, podemos esquecer de estudar francês, vamos aprender inglês agora. Houve um jurista conhecidíssimo, foi meu assistente, e que dizia isso, e foi o autor da lei que vocês acabaram de ouvir falar.
segundo o que eu ouço dizer, foi o autor dessa lei. Se foi, isso não é honroso para ele, porque é a lei mais mal feita que já existiu no Brasil. Não houve lei tão mal feita. Por quê? Primeiro, porque a quantidade de inconstitucionalidades que existe nela é enorme, é uma atrás da outra. Elas vêm assim empilhadas, tantas são as inconstitucionalidades. Ponto 1. Ponto 2, aquilo não é concessão de serviço público. Como pode ser concessão de serviço público se o ponto diferencial entre um contrato administrativo e uma concessão é que no contrato administrativo quem paga é o poder público. Nas concessões, não necessariamente. Se não houver previsão legal, até 70% numa das modalidades pode ser pago pelo Estado. Porra, mas é o Estado que paga, como é que é concessão? Concessão é o concessionário que explora o serviço e se remunera pela exploração do serviço. Vem vocês quase todos, ônibus, é o Estado que paga ou somos nós que pagamos as passagens? Rádio, todas, enfim. É o usuário quem paga, não é o governo que paga. Se o governo pagar, é um contrato como outro qualquer, mas se for um contrato como outro qualquer, o prazo de validade é de 1 ano, normalmente. Pode ir até 5. Pode haver casos de até 5 anos, mas não mais do que isso. As concessões são a partir de... As PPP, a partir de 35 anos, até 35 anos, até 35 anos. Já vê que é muito diferente. Quem não quer ter um contato de 35 anos com o poder público? Todo mundo quer, ué. É uma garantia imensa, não é? E o patrimônio público é um patrimônio sempre solvente. Qualquer dívida que ele tiver, ele vai e paga. E é possível você cobrá-lo durante praticamente todo o tempo. Você pode cobrar. A mesma coisa não se dá numa relação entre particulares. Então, as tais PPP são o maior favor que já foi feito historicamente em empresas privadas por um governo. Nunca houve igual, não é? Então, vem vocês que já é muito diferente a PPP de uma concessão, porque a concessão quem paga são os usuários. É o beneficiário do serviço que paga, não é? Bom, eu vou deixar de fazer comparação, porque não vai ajudar em nada. Vamos direto ao tema. Serviço público, o que é, afinal? É uma prestação de utilidade ou comodidade material fornecida pelo Estado ou por quem lhe faça às vezes, isso é, por alguém que foi credenciado pelo Estado, em que a remuneração da atividade, do serviço, é uma atividade, não é uma obra, é um serviço, em que a remuneração do serviço é feita pela cobrança que o concessionário faz dos usuários. E essa é uma particularidade, tendo garantido a seu favor um equilíbrio econômico-financeiro ajustado inicialmente. Aquele equilíbrio econômico-financeiro ajustado inicialmente é a única coisa que não pode ser mudada na concessão. Por isso disse, quem tiver uma noção de concessão sabe quais são os poderes do concedente, todos. Ele pode tudo. Vocês sabem que nos contratos administrativos pode haver mudanças unilaterais se o interesse público exigir. Mas na concessão isso é levado ao extremo, porque sempre que for necessário deve ser feita a mudança, porque o serviço público é instituído em benefício de quem? Do cidadão, dos usuários. É para isso que existe a concessão, é para beneficiar os usuários. Quando o Estado dá em concessão, as hipóteses são as seguintes: ou quando ele não se considera capaz tecnicamente de prestar o serviço, que era o que acontecia inicialmente no Brasil. Eles não sabiam como fazer certo serviço, tinham que dar em concessão para os estrangeiros. Essa é uma hipótese.
Outra hipótese, quando o Estado sabe, mas não quer assumir os riscos do serviço. Então, que um particular os assuma. Essa é outra hipótese de concessão. O Estado não sabe ou não quer prestar o serviço. Ele pode não querer por várias razões, uma delas é essa. Ele diz, os riscos são muito grandes, eu não quero correr esses riscos, faço os particulares correrem. Eu garanto a eles um tipo de remuneração, no contrato administrativo, não. Eu garanto um tipo de remuneração que eles vão ficar satisfeitos. Na concessão, você dá ao concessionário uma garantia econômico-financeira. Isto é, aqueles termos que são ajustados no momento da concessão devem permanecer para sempre, no que diz respeito à parte econômica. Então, numa concessão, juridicamente, o que há? Há um ato objetivo regulamentar, que é o que fixa as condições da concessão, que é o que fixa os termos da concessão, e que é o que fixa, igualmente, os direitos que os usuários terão na concessão. Mas, a isso se acrescenta um contrato, a garantia econômico-financeira do concessionário. Isso é a única coisa que não pode ser mudada. Em tudo mais pode. Vocês dirão, bom, mas qualquer contrato administrativo, existe o poder de modificação unilateral? Existe. Só que na concessão esse poder de modificação é intensíssimo em relação a tudo. Tudo que for necessário para melhorar o serviço em benefício do usuário, o Estado pode fazer. E o concessionário não pode dizer, eu não vou fazer, eu não aceito. Ele tem que aceitar. O que é que ele pode recusar? Desnaturamento do objeto da concessão. Por exemplo, uma concessão que é de transporte coletivo não pode virar uma concessão de energia elétrica. Uma concessão de iluminação a gás não pode se transformar em uma concessão de iluminação por energia elétrica, porque aí o objeto da concessão terá sido desvirtuado. Não se pode mudar o objeto da concessão, mas as condições de prestação podem ser mudadas amplamente. O Estado tem todo o direito de mudar. Eu vou dizer mais, não é direito, é dever. Nós temos uma tendência muito infeliz, muito errada, muito deformada, de achar que o Estado é que tem todos os poderes, o Estado tem todos os deveres. É isso que ele tem. O Estado tem o dever de nos prestar o que ele puder de melhor. Não é qualquer coisa, o melhor. Então, ele tem que mudar, é dever dele mudar. Não é poder dele mudar. Poder é consequência do dever. Ele não poderia exercer um poder se ele não tivesse um dever. Ele tem o dever de oferecer o melhor serviço possível. Como ele tem esse dever, ele precisa ter o poder para mudar o que for necessário para atender esse dever. De um modo geral, o que eu vou dizer vale para todo o direito administrativo. De modo geral, o que o Estado tem são deveres, não são poderes. O que o Estado tem em relação a nós são deveres e não poderes. Porque nós não existimos em função do Estado. É o Estado que existe em função de nós. Por isso, o que existem são deveres. Ora, quem tem os deveres de manter o melhor serviço possível, é evidente que tem o poder de modificar esse serviço em tudo que for necessário para que o serviço seja melhor. Ele tem esse dever. Mas acontece que nessas mudanças ele pode agravar a chamada equação econômico-financeira. Quando se trava uma concessão, são definidos direitos e deveres. E os direitos dizem respeito à parte econômica. É só a isso que o concessionário tem direito. A imutabilidade do objeto, é óbvio, senão já seria outro contrato. E a concessão no direito brasileiro é considerada um contrato. Eu, particularmente, não considero que seja. Não importa. Minha posição é claramente minoritária. O fato é que não importa a minha posição. Importa que é considerado um contrato e, portanto, vai se reger por algumas regras contratuais.
Uma delas é essa. O que foi estabelecido por uma das partes, pelas duas partes, não pode ser modificado por uma em detrimento da outra. Em detrimento da outra. Logo, toda modificação do serviço o Estado pode fazer. Mas se isso tiver repercussões na parte econômica, ele é obrigado a reequilibrar a equação. Por isso se fala em equação econômico-financeira do contrato. Porque uma equação quer dizer igualdade. É uma igualdade econômico-financeira no contrato. Há encargos, mas há também benefícios. O concessionário só entra na concessão atrás de um benefício, senão ele não entra. A troco de que ele vai assumir compromissos que incumbem ao poder público, se não for para ganhar dinheiro. É para isso que ele entra. E esse é o único título legítimo que ele tem. Ele não tem outro título para obter garantias. É obter uma recompensa econômica pelo trabalho que ele vai desenvolver em prol da sociedade. Isso é da essência da concessão. Logo, se isso é da essência da concessão, é evidente que o Estado tem que ter todos os poderes em relação ao serviço. Ele é obrigado a ter todos esses poderes. E tem. E tem realmente. Isso pode ser exigido dele. De tal sorte que se, ao modificar as condições de prestação do serviço e, portanto, os direitos dos usuários, ele agravar direitos dos usuários, os usuários têm que ser reconstituídos na sua situação original. Quais são, então, os poderes do concedente? Totais. Totais, uma vez respeitada a equação econômico-financeira. Dirão vocês, mas isso não cria problemas? Claro que cria. E podem ser muito grandes. Hoje, a legislação sobre concessão de serviço público sabiamente exige que, para o encerramento da concessão, seja respeitada a equação econômico-financeira desde logo. Senão o sujeito fica o resto da vida brigando. Quem quer que já litigou contra o poder público, sabe que é o litígio mais ingrato que pode haver. Você pode passar anos e anos brigando com o poder público e não recebe. Para receber é um milagre. O poder público não gosta de pagar. O poder público tem horror de pagar quem quer que seja. Não importa se a parte tem razão ou não tem razão, ele não quer pagar. A regra do poder público é evite gastar um centavo pagando alguém. Tudo que você gastar é para seu benefício. Essa é a visão do poder público. É desagradável dizer isso. Eu sei que é desagradável dizer isso, porque isso desacredita o poder público. Mas, infelizmente, isso é verdade. Eu posso dizer isso como advogado do poder público, como advogado de partes ou do poder público, porque eu já advoguei para os dois lados. Então, não é por ser a favor de um ou ser a favor de outro. É que eu sei como é, como funciona. Funciona o poder público tentando lesar de todos os meios o particular. O poder público é um perito em lesar o particular. E o particular também é um perito em lesar o poder público. Não vamos ter ilusões aí. Os dois, cada um tenta tirar vantagem em cima do outro. É assim que é feito. Aliás, o mundo é assim. São pessoas sempre que tentam levar vantagem um em cima do outro. Se ele é particular e contratou com o poder público, ele tenta tirar vantagem em cima do poder público. Se ele contratou com outro particular, ele tenta levar vantagem em cima do outro particular. Essa é uma regra do mundo. Uma regra desagradável, triste, mas é. Então, meus amigos, eu encerro dizendo que o poder público tem todos os poderes, quaisquer, que forem necessários para melhorar a prestação do serviço, as condições de prestação do serviço. Todos os poderes ele tem, menos mudar o objeto da concessão e lesar o interesse econômico do concessionário. Fora isso, ele pode tudo. Como disse, eu não vou dizer uma palavra, e não vou mesmo, sobre as tais PPPs, porque elas não são concessões para começar. E eu não vou perder meu tempo falando do que não é concessão, embora a lei diga que é. A lei pode dizer o que quiser.
claro, ela pode dizer o que quiser. E se é uma lei inacreditavelmente mal feita como essa, repleta de inconstitucionalidades de fio a pavio, que eu não vou relacionar aqui, porque eu não vou falar nesse assunto, e já houve quem expusesse largamente sobre o que é concessão. Se alguém quiser saber, basta ler um artigo do professor Kiyoshi Harada, ou mesmo meu livro, onde eu reproduzo os argumentos de Kiyoshi Harada, mostrando que aquilo não é concessão nem aqui, nem em lugar nenhum da Terra. Aquilo é uma maracutaia que foi criada para lesar o poder público, só para isso, essa função, não é? Se tem lesado ou não tem, eu não sei, não posso dizer. Mas que essa intenção é. Basta ver os dispositivos que ali estão. Inclusive um que é curioso, é a possibilidade do PPista poder aumentar o preço desde que ele seja expressado em fórmulas matemáticas, sem necessidade do poder público concordar. O poder público que pode antes discordar, não quero que atualize. Ele pode dizer, ele tem que dizer antes, senão o particular faz enfim, esse indivíduo que é chamado de concessionário faz do jeito que quiser e o outro que engula, que aguente, porque ele é poder público, está aí para apanhar. Essa é a visão de quem fez essa... Não sei se é a visão de quem fez essa lei, porque eu sei quem fez. E eu não sei se ele tinha intenção de lesar tanto o governo assim. Eu acho que não tinha, sinceramente, eu acho que não tinha. Ele não é um mau caráter. Ele fez aquilo porque naturalmente pagaram para ele fazer essa lei, ele resolveu fazer. Eu já participei de um debate uma vez sobre essa lei com ele. E fui obrigado a dizer muito pior do que disse aqui, porque aí eu tive que analisar as várias questões. Muito obrigado a todos. Professor, muito obrigado pela aula, que muito abrilhantou o evento, né? A Escola Dom Helder Câmara oferece ao senhor 2 exemplares da revista Veredas. É uma revista Qualis A1, da melhor qualidade, só vai com certeza apreciar. E também o certificado dessa palestra. Muito obrigado.